Aí a moça que andou no carro do James Bond, mais conhecida como Renata Afonso, a nossa agente 007. Bom dia, Renata. Bom dia, Tavinho. Tava ouvindo tudo aí. Sabia que eu já entrevistei o Roberto Carlos também, né? Bom, acho que você só. A única pessoa que você não entrevistou no mundo fui eu. Eu acho que é. Nunca. Vou Nunca. providenciar uma entrevista então com você. Coloque para colocar no seu currículo, né? Tem todo mundo aí, só não vai ter eu. Bom, me conta aí o segundo dia do evento, como é que tá? Segundo dia está muito bacana, a gente está falando sobre vários assuntos. Teve o Alessandro, que foi a primeira palestra, ele é um atleta e ele falou da experiência dele de comer carne em todas as refeições. E agora também tem a palestra do Marcos Yankee, que é professor de agronegócio do INSPER. Ele está falando sobre o mercado asiático, as oportunidades que o Brasil tem no mercado asiático. E a gente está falando também de história. História quem vai contar para a gente é o Lauriston Bertelli Fernandes, que ele é diretor de pesquisa e inovações da Premix. Por que história? Porque ele trabalha há 43 anos nesse setor, ele é pesquisador, então ele sabe muito sobre esse tema. Bom dia, obrigada pela participação. 43 anos de mercado, ou seja, o senhor viu toda a evolução dos suplementos, né? Conta um pouco pra gente. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Renato. Realmente 43 anos de trabalho é mais que suficiente para a gente entender a história da suplementação, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, a produção bovina, de corte principalmente, era muito empírica, né? E não se dava suplementação, dava sal, né? Então o conceito, eu dou sal. E aí era uma coisa muito empírica, pouca tecnologia. Nesta mesma época, que foi nos anos 80, né, 82, 83, começou a ser introduzida no Brasil, as braquiárias começaram a ser introduzidas nos cerrados. Então a pecuária foi saindo das terras de cultura, que eram mais fortes, capins mais bem equilibrados, forrageiros mais bem equilibrados, ou nativos, ou colonião, é uma espécie mais comum. E a pecuária foi entrando para o cerrado, com as braquiárias. E aí começou-se a aflorar vários sintomas críticos de desequilíbrios de minerais. Quando eu entrei nesse segmento, eu entrei para fazer um trabalho de campo na Premix, que era o quê? Ir em fazendas do Brasil inteiro, coletar forrageiras, analisar o perfil mineral e conferir se a suplementação que existia na época era realmente suficiente. E aí nós começamos a ver que nós tínhamos que quebrar um paradigma, né? Porque nessa época só se falava em suplementar fósforo. Então o que era comum? A pessoa comprar o sal branco, sal comum, cloreto de sódio, comprava farinha de ossos, misturava e punha no coxo para suplementar cálcio e fósforo, né? Não tinha microminerais como zinco, cobre, cobalto, iodo, selênio, todos são fundamentais. Então o desequilíbrio começou a aparecer, muita mortalidade de animais jovens, baixa reprodução de vacas, e nós começamos a trabalhar calculando exigências dos animais, né, quanto que o animal precisaria. Isso tudo veio a partir dos anos 80, 85, né, até os anos 90, mudando esse critério. E aí foi desenvolvendo muita coisa. Por quê? Porque aí o pecuarista começou a entender que precisava suplementar e que a suplementação era uma coisa que ia mexer na produtividade de fato, porque até então ele não conseguia enxergar isso, porque era tão empírico que não fazia grande diferença, né? E aí a coisa mudou, a partir dessa fase, nos anos 90, mudou muito. Haja visto, por exemplo, sal com ureia para seca. E até os anos 80 não se usava, não existia essa tecnologia. Nós desenvolvemos o primeiro suplemento pronto para ser usado em 84, 85, com ureia, para usar no período de seca. Era uma revolução aquilo, né? Hoje é uma coisa tão comum e até já ultrapassado em muitos casos. Depois nós começamos a perceber que não precisavam mais só de minerais. No período da seca, falta proteína na forragem. Aí foi onde nós começamos a desenvolver os suplementos proteicos, né? Que
o mineral, o suplemento mineral acrescido de fontes de proteína para fornecer na seca e manter o animal com desenvolvimento o ano todo. Aí o pecuarista começou a perceber que ele precisava mais e a pesquisa, né, tudo isso com muita ciência, com muita pesquisa, né, muito trabalho, nós começamos a ver que com um pouco mais a gente melhoraria ainda mais a produção. Foi quando surgiram os suplementos proteicos energéticos, que era o suplemento mineral, né, acrescido de proteína e energia. Então a produção melhorou mais ainda. Então daí nós começamos a tirar uma produtividade de 3,5 arrobas por animal por ano para 5, 6 arrobas por ano, que é uma coisa já que traz uma viabilidade para o negócio, né? E nos anos 2000 começaram a ser incrementado mais a questão dos aditivos dentro da suplementação. Então a suplementação passou de etapas em etapas, evoluindo, levando nutrientes, né? E depois ela passou a ser também um carreador de outras tecnologias. Então hoje nós temos aditivos que melhoram a performance, né? Melhora a digestibilidade de forragem, né? Melhora a qualidade de carne, tem aditivo que melhora a performance digestiva e reduz emissão de gás de efeito estufa, né? Hoje nós já conseguimos fazer uma pecuária muito mais moderna, muito evoluída, com mais produção, menos gás de efeito estufa, né? Apesar de que ainda nós temos metade do rebanho brasileiro que ainda não é suplementado, por incrível que pareça. Mas é isso, o mercado vem mudando e graças aos processos sucessórios, né, os jovens que estão entrando nesse negócio, que não são mais simplesmente filhos de pecuarista, são economistas, né, são pessoas ou da área até humanas, que chegam com uma ideia diferente e conseguem absorver tecnologia melhor. Isso é a história resumida minha na suplementação mineral. Tá bom, obrigada pela participação. Pena que a gente não tem mais tempo, tá vindo que você veio aqui, a gente tem a história, tem a informação, a gente estava conversando fora do ar, ele falou da importância da sucessão, né? Ainda precisa melhorar esse mercado, o pecuarista precisa já usar mais suplementação, mas quem sabe as novas gerações vêm aí com outra cabeça. Volto com você. Legal.